Fala pessoal, aqui é Verônica Velasco e vamos dar início a mais um Impacto Podcast. E hoje nós estamos aqui com Beatriz, né? Beatriz que eu conheço há alguns anos, né? Há alguns anos, desde criança eu conheço. Depois a nossa vida tomou rumos diferentes, né? Aí ela foi viver, né? Mais para longe. Mas hoje, assim, eu olhando lá no Instagram, achei o seu Instagram, né? Eu falei assim, Beatriz, gente, eu tenho que trazer Beatriz aqui no Impacto Podcast. Que legal. Sim, para poder a gente conversar, porque assim, a minha cunhada, a apóstola Ana Lúcia, ela disse que ela fez o seminário, você foi uma das professoras Sim. no seminário, né? Que ela fez para se formar, na formação de teologia, né? Uhum. Aí eu falei assim, então eu vou trazer Beatriz para falar alguma coisa sobre teologia, sobre, eu não sei, eu pensei algo assim, mas acabando que eu acho que Deus levou, né, essa conversa nossa para um outro caminho, para a gente falar sobre outra coisa que, às vezes, nesse momento, é mais importante, né, a gente falar sobre o assunto que a gente vai entrar do que o assunto que eu pensei em falar. Realmente. Então, vamos, né, se apresenta, fala, né, de você, das suas formações. Eu sei que eu acho que não é só uma coisa que você é formada. Descobri esses dias que você também é pedagoga, né? Sim, sim. Então fala pra gente, o pessoal te conhecer e saber, né, quem é Beatriz. Pois é, vamos lá. Boa tarde, né? Pessoal, meu nome é Ana Beatriz, na verdade. Ah, tá, eu não sabia. Ana Beatriz, mas todo mundo me chama de Bia Barros. Ah, isso é o que está no Instagram. É o que está no Instagram. E eu venho numa caminhada, né? Sou filha de pastores também, né? Do pastor Jorge. E minha caminhada pedagógica foi um sonho, né? Por formação mesmo. Eu era cabeleireira. E eu sempre gostei de me comunicar, sempre gostei de falar muito, e eu achava que a pedagogia ia me dar essa liberdade, né? De falar bastante, de me comunicar, de pesquisar, sou muito curiosa, então eu precisava desse momento Bia para mim. Então, por conta disso, eu acabei dando aula, né? Hoje eu não estou trabalhando, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Não estou trabalhando, mas eu estou muito feliz porque eu sou realizada naquilo que eu faço. Né? E dei aula em seminários, com diversas disciplinas pedagógicas, disciplinas teológicas também. Professora de estágio, o povo ficava louco comigo com os estágios, né? E agora, por último, eu estava exercendo a profissão, mas na área da coordenação pedagógica de uma escola particular. Então, eu estou fora da sala de aula, mas meu último trabalho, né, agora, apesar de estar de licença, tem sido como coordenadora pedagógica, uma coisa assim que eu amo fazer, amo meus pequenos, minhas professoras. E é mais ou menos isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar, gosto de me comunicar e tenho usado isso a meu favor. Que bom. Então, a gente hoje, né, a gente preferiu escolher um assunto, entrar nesse assunto, que é um assunto muito atual, né? E no mês passado, que foi setembro, que foi o Setembro Amarelo, né? Que não foi dia 10 de setembro, é o Dia Mundial, né? Contra a prevenção contra o suicídio. Isso. Né? E hoje, a gente vai falar sobre depressão, e ela tem, né, um testemunho muito impactante, né, Beatriz? Muito impactante, e ela entende do assunto. Você entende do assunto? Né? Entendo por vivência, né? Exatamente, né? Que é coisa mais forte do que isso. Exatamente, do que você viver o assunto, né? Porque eu acho que é fácil demais a gente falar só a teoria. Com base em estudos, né? Sim, não pelo experimento. Exatamente. E ela teve a experiência com a depressão, e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Então, vamos lá. Pode começar a falar, né? Aí, então, deixa eu falar uma coisa, te perguntar uma coisa. Sim. Ansiedade e depressão. São transtornos que caminham de mão dadas, ou quem tem depressão pode não ter
a ansiedade e quem tem ansiedade pode não desenvolver a depressão? Na verdade, Vê, a ansiedade, todo mundo tem um pouco, né? Aquela coisa da Sim, expectativa, espera, da né? espera. É, uma mãe que vai ganhar neném, ela fica ansiosa, né? Traz uma sensação legal. Sim. Vou me casar, dá aquele friozinho na Sim. barriga, né? De, como que vai ser? E você cria aquele Sim. movimento dentro de você de uma expectativa Uhum. mesmo, né? Sim. Daquilo que vai acontecer. Agora, depressão, eu digo sempre assim, eu entendo para mim, pelo menos foi o que eu vivi, vamos falar assim, Sim. que é um conjunto de tristezas, de uma angústia, porque não tem uma causa em si. Às vezes você tem aquilo que a gente chama de gatilho, né? Uma coisa que acontece Sim. e que te deixa triste, e isso todo mundo pode ter. Sim. Mas no depressivo, pelo menos eu sempre gosto de falar sobre mim, né? A respeito daquilo que eu vivi, existiam momentos que eu estava extremamente triste, extremamente cabisbaixa, sem vontade de tomar banho, sem vontade de fazer minhas coisas de dentro de casa, sem vontade de comer. A vontade era de ficar no quartinho escuro dormindo, calada, e o som me incomodava, as pessoas me incomodavam, tudo me incomodava, mas não tinha um motivo, não tinha nenhum gatilho para dizer assim, eu estou assim por causa disso, não tem uma causa específica, né? É uma tristeza que te visita e você não consegue administrar aquilo dali, entendeu? E isso perdura por um tempo, muito, muito tempo, muito tempo. Mas aí, essa depressão, você ficou quanto tempo? Por muito tempo, Beatriz? Então, na verdade, eu não sofro só. O transtorno de humor, eles são múltiplos, né? Depressão é um dos transtornos do humor. Entendi. Você fica com humor depressivo. Na verdade, eu acho que eu sempre fui mais acanhada, mais tímida, né? Se você olhar minha infância, eu sempre fui mais tímida que os meus irmãos. Sim, eu lembro. Né? Eles eram mais espontâneos, sempre, até hoje, os dois. Mais espontâneos, mais comunicativos. E nesse processo, eu comecei a viver coisas, a ver coisas, sentir coisas, mas eu não externava aquilo. Tá. Você guardava tudo para você. Eu guardava tudo para mim. E aí eu camuflava essas pequenas dores com uma falsa alegria, vamos dizer assim. Eu canalizava toda a minha energia no trabalho. Eu queria ser a melhor dentro de casa. Adoro limpar a casa, mas eu queria fazer tudo muito perfeito, como se fosse um toque. Eu sei. Para poder eu ser reconhecida, para poder ser vista, para poder ganhar elogios. E aí, mais para frente, quando apareceu a depressão, apareceu uma Bia totalmente diferente daquela Bia do disfarce. É como se a máscara tivesse caído. Eu sempre digo isso. A gente começa a viver pequenos personagens, né? Vira Mulher Maravilha e quer fazer tudo para poder não mostrar o tamanho da sua dor. E quando a minha máscara caiu, né? Aquela minha proteção, as minhas armaduras foram tiradas de mim, o que aconteceu? Eu me vi extremamente depressiva, muito depressiva mesmo. Só que depois eu tive um pico de euforia. Eu fiquei um tempo, uns 2, 3 meses, extremamente apática, com falha de memória, com pânico, porque a depressão ela vem trazendo outras comorbidades, né, outras doenças. E depois eu melhorava. Independente da medicação que eu estava tomando, eu melhorava. Sei. E aí a gente descobriu que eu não era simplesmente uma depressiva, mas que o meu transtorno era um transtorno afetivo bipolar. Que aí, ora você tá com o humor deprimido, Sei. e ora você está com o humor muito elevado.
Tá. Então eu vivo nessa montanha-russa, chega a dar náusea de Deus. tão Sim, intenso sim. que as Isso coisas acontece. estão. Tá. As causas e sintomas da depressão e da ansiedade, elas são iguais? Você tem essa ansiedade? Sim e não. As causas não são iguais, mas elas se manifestam de forma muito semelhante. Porque a ansiedade, quando você está numa crise de ansiedade, diferente daquela ansiedade que a gente falou no começo, Sim. vem o pânico junto. E aí o seu corpo todo começa a sentir. É como se o cérebro emitisse, não sei, alguma coisa, porque eu não sou da área. Sim. Mas é como se ele projetasse alguma coisa de muito ruim e o seu corpo começasse a produzir mecanismos de defesa. O coração fica acelerado, fica palpitando, a mão fica fria, a boca fica seca, sensação de desmaio, e eu vou morrer. Aí a gente vai para o hospital, vai para emergência correndo. Chega lá, não é nada demais, o médico olha, o coração tá bom, tá tudo bom. Eu já saí de casa, né, muito nauseada, fazendo vômito, e falei, gente, estou com alguma coisa no meu estômago. Sim. Chegava lá, não era nada, entendeu? Entendi. Era uma crise de ansiedade. Tá. E na depressão pode ocorrer essas crises de ansiedade, mas no meu caso acontecia mais a apatia. Eu ficava mais apática, Sim. mais calada, mais chorona. Deus do céu, como eu choro quando eu estou nessa fase. Meu filho uma vez falou assim, mas que tanta lágrima que sai da mamãe, ele chora muito. E aquelas lágrimas grossas, eu chorava, e o que você tem? Eu falava, eu não sei. Tá. A gente não sabe explicar o que está acontecendo. Não dá para nominar, entendeu? E aí é legal, porque é bom falar isso, que a ajuda da família é fundamental. Né? Hoje eu estou viúva, mas eu gosto muito de falar do meu falecido marido, porque ele foi fantástico para mim. E eu me lembro que, apesar de sermos evangélicos, né? Mas a gente acaba ouvindo algumas músicas seculares de antigamente. E aí, quando eu estava nessa fase muito depressiva, eu me lembro que ele chegou para mim e me perguntou o que estava acontecendo. Eu não conseguia falar. Aí ele me encostou no peito dele, eu estava deitada, ele me sentou, me encostou no peito dele, ficou fazendo cafuné e cantou uma música para mim de Fábio Júnior. Que tá se passando por essa cabeça? E eu não conseguia verbalizar aquilo, mas a pergunta que ele fazia através da música era exatamente isso. Meu Deus, o que está passando na cabeça dessa mulher que ela não consegue gestar, né? Administrar. Entendi. Complicado, né? Muito, bastante. Então, a pergunta que eu tenho, né? A bipolaridade tem a ver com a depressão, mas você já falou aí que a depressão é uma das causas, alguma coisa assim da bipolaridade. A depressão também é um transtorno de humor. E ela se apresenta também dentro da bipolaridade. Porque quando você só tem a depressão, a gente chama de unipolar. É só depressão. Só a depressão. Só a depressão. E aí a pessoa fica em 2 estágios, né? No estágio muito deprimido, e depois é quando ela está trabalhada com a medicação, com a ajuda de psicólogos, um apoio familiar, que é muito importante, aí ela fica estabilizada. Sim. Ela consegue trabalhar de uma forma mais linear, mas sempre sujeita àquelas quedas. Sim. No meu caso, ou no caso de quem sofre com os transtornos bipolares, né, com o transtorno bipolar, a gente fica oscilando entre a depressão e a euforia. Na euforia, a gente quer comprar um monte de coisa. Eu tenho roupa em casa que eu comprei e que eu nunca usei. Meu Deus. Porque você é muito impulsivo quando você está em mania.
come demais, quer gastar desordenadamente. É uma loucura, meu Deus, só Jesus. E aí você fica muito fluida, Sei. muito solta, muito alegre, muito enérgica, sem necessidade do sono. É totalmente contrário da bipolaridade, da depressão. Então, a bipolaridade, o nome mesmo já diz, né? Então, bipolos, são dois polos que você navega. E também tem o terceiro, que é o mais confortável, que é essa parte linear, que é onde, graças a Deus, eu me encontro agora. Né? Não me sinto em mania, também não me sinto depressiva, essa que está aqui é Bia mesmo. Mas a depressão, né? A pessoa ela descobre, então ela vai são psicólogos que tratam ou porque tem psicólogos, tem analistas, tem, né, psiquiátricos, mas qual é o especialista? Eu acho, Vê, que o primeiro é o psicólogo, porque você precisa falar, né? E às vezes você falar para a família no primeiro momento, não é que a família não vai entender, é que a família não tem o conhecimento da causa. Então a família vê aquele comportamento atípico, mas ela não sabe lidar com aquilo. Nem você sabe lidar. Então, o mais viável, no primeiro momento, é o adoecido reconhecer que ele está adoecido. Sim. Tem pessoas que não dão o braço torcer. Que não, eu não tenho isso. Tá amarrado, né? E quer levar só para o lado da espiritualidade, sim. Né? E dar essa misturada toda. Mas ele precisa reconhecer que ele é espírito, alma e corpo, e que na alma, né, que é o centro das emoções, pode estar adoecido, sim. E aí, no meu caso, foi muito difícil essa aceitação. Eu achava que era uma tristeza comum, porque todo mundo fica triste. Sim. Porque como eu posso ficar, né? E aí, eu ia a neurologista, eu ia a clínico geral, eu vivia em pronto-socorro com vários sintomas, até que os médicos começaram a falar, isso é crise de ansiedade, você pode estar entrando num processo depressivo, você não tem nada, e aí você pode estar fantasiando isso, é melhor você procurar um psicólogo para conversar e tal. Então, o meu primeiro profissional para cuidar das minhas emoções foi realmente o psicólogo, entendeu? Entendi. Eu comecei com uma psicóloga, depois eu abandonei, como a maioria das pessoas fazem, né? Abandonam o tratamento, até que eu tive uma recaída importante, né? Grave, e tive que levar o negócio a sério mesmo, porque eu já estava realmente perdendo o controle de algumas coisas, eu já estava muito limitada, e aí eu comecei a ir ao psicólogo regularmente. E depois do psicólogo, ele mesmo entendeu que só as terapias em consultório não estavam sendo suficientes. E que ele achava que eu deveria procurar um psiquiatra para que eu pudesse ser medicada, que a medicação iria me ajudar. Ele era um cognitivo comportamental, então ele passava mais atividades, me ouvia bastante, mas ele entendia que eu precisava de medicação também. Aí foi uma batalha, né? Psiquiatra é médico de doido, eu não tô doida, cheio de preconceitos, né? Porque a gente sempre vem trazendo isso. Mas eu, enfim, depois de bastante resistência, muita resistência mesmo, eu entendi que eu precisava dar outro passo e procurar, então, um psiquiatra. Tá. A depressão é um tratamento para sempre? Ou para sempre? Não tem como parar, né? Entendi. Porque, na verdade, esses transtornos de humor, eu não sei se todos, né? Mas a depressão, a bipolaridade ainda não tem cura. Sim. Tem tratamento. Né? E aí a gente tem que ter muito cuidado. Eu estou numa fase
mais perigosa de todas, Uhum. porque eu estou estabilizada. Estar estabilizado é perigoso. É porque eu posso me auto-sabotar. Eu estou me sentindo tão bem que eu posso achar que eu já estou Não curada precisa mais. e não preciso mais da minha equipe nem dos entendi. meus remédios. Uhum. Então, eu estou numa fase que eu tenho que ter muita maturidade, muito autoconhecimento e lembrar sempre: tem tratamento, mas não tem cura. Se eu baixar a guarda, eu posso ter recaídas sérias. E cada recaída que você tem, Uhum. como eu posso dizer, é como se você estivesse cavando buraco. Uhum. Você cavou um buraco, aí você dá uma estabilizada a 2 metros de profundidade. Quando você dá outra crise, você não está na superfície para poder você descer 2 metros. Você desce, suponhamos, mais 2. Uhum. Então a coisa vai ficando cada vez mais grave, A entendeu? tendência é descer, A não tendência é subir. descer e não subir. Entendi. E logo após uma crise de euforia, infelizmente, vem o efeito rebote, né? Aquele retorno rápido. Vem a culpa, vem a depressão, aí vem com tudo mesmo. Porque eu gastei o que não devia, comi o que não devia, não dormi e fiz um monte de coisas que eu não deveria, e aí eu venho a culpa, né? E aí a gente cai num buraco de novo. Então tem que ter muita atenção, Muita muito atenção. cuidado. O início da depressão, como que é? A pessoa, ela logo percebe que está acontecendo alguma coisa errada? Ou é tão sutil que a pessoa, ela não percebe que ela tá acontecendo um início de depressão? Eu acho que a gente não percebe, Não não. percebe, né? Não, é muito sutil. Uhum. Até porque se percebe, a gente não aceita. Ah, tá. Como você falou antes, né? É, porque existe muito preconceito. E você ouve falar sobre isso, mas você não acredita que aquilo vai acontecer com você. Então é mais fácil você entrar no período da negação, né? Então, quanto mais se nega, mais problema você vai trazendo e mais vai aparecendo as evidências, e mesmo assim a gente continua negando e vai criando aquela montanha russa. Quando a gente chega a procurar um profissional, a gente está na tampa, a gente já está muito desequilibrado. Seria maravilhoso, né, que as pessoas que estão nos ouvindo pudessem detectar isso no começo e logo correr, Sim. né, para procurar ajuda, uma escuta qualificada. Mas A infelizmente maioria não fazem isso. não, infelizmente De não. começo, eles não vão. Eles apenas falam, Não. isso não está acontecendo. Não está Aí quando vai acontecendo. procurar, já está num nível muito, muito lá em cima. A gente quer justificar com uma causa e a gente vai procurar, que a gente no começo nem chama de gatilho, né? Chama, eu estou assim por causa De de alguma não sei o que lá, foi Uhum. porque meu marido falou assim comigo, foi porque eu Uhum. tive um problema no trabalho. Vai passar. Tá. A gente encontra a causa e a gente diz que vai passar. Aí é aquela Bia que eu te falei lá de trás. A gente começa a disfarçar aquelas dores e vai fazendo um acúmulo de tristezas dentro da gente. Eu sei, é complicado, né? Muito. Como eu estou ouvindo você falando aí, então a depressão ela tem etapas. Eu poderia dizer que sim. Se a gente não tratar, a tendência é realmente piorar. Sei, porque aí o último, assim, eu acho que a última etapa, o último estágio, eu não sei como que fala, né? Como que os psicólogos falam, é quando a pessoa ela já não suporta mais, ela já vai, ela acha assim, o que eu não tenho mais nada a fazer, o que eu tenho a fazer é tirar minha vida. Exatamente. Esse é o último estágio É da o depressão. último estágio. Por quê? É muita dor acumulada, né? E por causa desse conjunto de dores, né, dessas dores todas que a gente vai sentindo, chega uma hora que a gente surta mesmo, né? Eu digo isso assim, porque é recente para mim também, né? Mas a ideação suicida é uma coisa, um negócio perturbador mesmo. Sim. Você acha que a solução é morrer. A pessoa perde a lucidez naquele momento ali?
ela perde a capacidade de medir as consequências, eu penso. Porque você quer uma solução. Então, qualquer coisa resolve, independente da consequência que aquilo vai te trazer. No fundo, lá no fundo mesmo, eu não queria morrer. Lá no fundo, se você for analisar, quando eu paro hoje na terapia, eu falo assim, você de fato queria morrer? Porque, por exemplo, eu vou me suicidar, mas eu uso máscara e me protejo do Covid. Então, quem quer morrer... É bem contraditório. É bem contraditório. Eu quero morrer, mas eu presto atenção no semáforo e não atravesso na frente dos carros. Entendeu? Mas na hora da crise, você perde essa capacidade de julgamento, de proteção. E aí, você quer ir lá. Ou até de raciocínio, perde até a capacidade de raciocínio, porque parece que a pessoa não está... Você fica cego, né? Fica cego. Só vê aquela opção na frente, né? Só. Não consegue ver outras saídas. Não. Né? E normalmente, nesse momento, ela já está em tratamento, como no meu caso. No meu caso, eu já estava em tratamento, eu já estava medicada, mas mesmo assim, eu estava numa situação muito complicada. Né? E eu queria porque queria morrer. E aí a gente entra, né? O meu estágio foi assim, eu comecei a fazer pesquisas, porque eu também não queria uma morte que, como eu posso dizer, uma coisa que não funcionasse. Eu vou fazer não sei o que e vou ficar tetraplégica, vou ficar dando trabalho para minha família. Eu não queria isso. Queria uma coisa definitiva. Que acontecesse mesmo. Não queria ser uma coisa para chamar atenção. Naquele momento eu queria uma coisa definitiva mesmo. Entendi. E aí você fica meio frio, né? Eu pesquisei muito, muito mesmo. E nessa época que eu estava nessa, né, tipo uma fissura, igual o pessoal, né, os adictos que lutam, e dá tipo uma crise de abstinência, eu pensava naquilo dia e noite, era terrível mesmo. Aí aconteceram aqui em Campos alguns suicídios, infelizmente, no mesmo período. Uma pessoa pulou da ponte ali de Rosinha, outra pessoa pulou do prédio, e morreu. Quando essas pessoas morreram, o que aconteceu? Olha como a cabeça do adoecido funciona. Eu falei assim, esse cara tem mais coragem do que eu. E eu comecei a admirar os suicidas. Olha que coragem que ele tem, olha, ela pulou, ela conseguiu. Eu sou uma fraca, eu não consigo. Então, eu ainda tive esse rumor dentro de mim. Foi aí que aconteceu a minha primeira internação. Entendi. Eu já estava bem no limite mesmo. Você acha, assim, né, os seus tratamentos, conversando com profissionais, o ser humano, tem pessoas que ela tem uma predisposição para depressão, ou isso não existe? Não sei, eu acho que tem uma questão genética também. Eu acredito que sim. Porque eu acho que você traz um pouco disso, da sua criação, ou você traz dos seus pais mesmo. Sempre tem, se a gente for procurar, quando a gente vai ao cardiologista, ele pergunta a gente assim, tem alguém hipertenso na família? Diabético na família, ele entende que alguns fatores genéticos podem ter influenciado naquele seu adoecimento. Eu penso que, não posso afirmar porque eu não sou da área, mas eu penso que existem pessoas depressivas na minha família. Não tanto quanto eu. Mas no início de uma forma mais discreta, mas existem, entendeu? Aí, como que você se manifestou de forma tão bruta, Bia? Não sei. De repente foi por conta da minha história de vida, por eu não ter sido tão transparente com as minhas dores iniciais. Porque quando você está em terapia,
a gente vai trabalhando essas questões e vai tentando descobrir os porquês, os paraquês. Tá, E sei. quando você vai ver, fala assim, mas na infância aconteceu isso comigo, eu lembro. Eu me lembro, por exemplo, de situações muito simples, mas que me machucavam. Sim. E aí, quando a gente vai voltando um pouquinho a fita, não é uma questão de regressão, nada disso. Sim, Mas quando a gente vai lembrando. vai lembrando, né? As memórias vão voltando. E aí você fala assim, poxa, então se eu tivesse tido esse start lá atrás, eu não chegaria onde eu estou hoje. Sim. Porque eu acho também que, às vezes, a gente vai acontecendo as coisas com a gente, problemas não resolvidos, né? A gente Sim, vai deixando pela metade, né? sim, E isso vai acumulando, mas chega uma hora que a gente não suporta. Você explode. explode. Entendeu? E cada um, eu acho que o organismo reage de um jeito, né? Uhum, Né? Tem pessoas que essas coisas acumuladas trazem uma depressão, outras trazem uma crise de ansiedade, outras trazem crise de pânico, né? sim. Que existe também a crise de pânico, né? Uhum. Mas são tudo coisas Andam que estão normalmente de mãozinhas dadas, né? Como se uma coisa puxasse a outra, sei. né? É possível ter tudo junto, Bia? É Gente, possível. Essa pessoa sofre muito. Muito. Porque uma pessoa ter reunido dentro dela depressão, Esse furacão em erupção. crise de pânico, meu Deus do céu. Eu dei várias crises de pânico no trabalho. Eu agradeço muito a Deus pelas minhas diretoras e porque elas tiveram muito paciência comigo. Eu já dei crises terríveis na escola de me trancar no meu banheiro da minha sala e ficar sentado no cantinho assim do vaso sanitário, entre o vaso Sei, e a pia, e assim totalmente rígida, porque eu não aguentava ouvir nenhum barulho das crianças, um medo de quê? Não sei. E aí batia na porta, quem disse que eu abria? Batia na porta, Bia, o que é e tal. E eu não conseguia falar, só chorava. Aí elas sentavam a falar comigo pelo celular para me acalmar. Chamavam o meu falecido marido para poder falar comigo no celular. Enfim, eu dei bastante trabalho mesmo. Sei. E já atendi várias vezes, muitas vezes. Eu imprimia, estou em off. Fechava portas e janelas na minha sala e colava lá na janela. Estou em off. Para quê? Para que eu conseguisse me concentrar no trabalho e não ser incomodada por ninguém. Ali eu colocava meu celular, um louvorzinho baixinho e ficava ali. Aí eu conseguia trabalhar, tal, mas sozinha. O isolamento é tudo pro depressivo, né? Ele precisa do espaço dele. E as minhas diretoras, elas respeitavam muito isso. O máximo que eu fazia, quando alguém queria falar comigo, era atender telefone. Eu ficava de fato, ela só não deixava eu passar chave. Mas eu ficava de fato quietinha ali. Às vezes eu me escondia na sala de informática da escola, né? Quando não estava funcionando, eu ia para a sala de informática. Eu sempre arrumava um canto para que eu ficasse sozinha. Que gosta não, parece que não gosta, né, da companhia de outras pessoas. Incomoda? Incomoda. Em alguns momentos eu ficava muito incomodada. Barulho, muita luz, tudo me incomodava. Tudo incomoda. Melhor lugar do mundo para o depressivo. Dentro de casa, em cima da cama, janela fechada com blackout. É uma delícia para o depressivo, mas aí ele precisa entender que ele está doente, ele está adoecido e que ele não pode fazer todas essas vontades, entendeu? Entendi. Aí precisa do apoio da família, precisa de um apoio psiquiátrico, o apoio psicológico, porque realmente se deixar a gente fica ali afundado para sempre. Não sai não. Não sai dessa... né, a gente vê pessoas com depressão, mas aí eu fico pensando, será que existem faixas etárias para que a depressão, né, aconteça na vida da pessoa, ou qualquer faixa etária a depressão pode chegar? Numa criança, num adolescente?
né? Infelizmente não tem Faixa etária, Não né? tem Não faixa idade pra etária, isso. idade, raça, nada, nada, Aham. infelizmente. Porque assim, se para um adulto, né? Porque você é uma adulta, você passou por esses problemas todos e é muito difícil você lidar. Agora imagine uma criança, né? Lidar com isso, porque a gente que é adulto, a gente ainda consegue compreender um pouquinho, né, Beatriz, do que está acontecendo. Mas uma criança, ela não sabe, Aí eu fico pensando assim, eu queria conversar com um psicólogo para ele me explicar o que se passa na cabeça, se ele souber me explicar, né? O que se passa na cabeça de uma criança, né? Nos momentos de uma crise de depressão, o que acontece ali dentro da cabeça dele. Porque imagino eu não sei como ele consegue lidar com isso. Até aqui, né, perto da minha casa, um rapaz novo, né? Eu acho que na época, eu não lembro quanto tempo tem isso, eu acho que deve ter uns 3, 4 anos. O menino eu acho que tinha uns 15, 16 anos, ele se matou. Ele conseguiu chegar às vias de fato. Porque, assim, eu acho que no caso de uma criança, de um adolescente, os pais têm que estar muito alerta. Muito. Né? Tem que prestar atenção no seu filho, no comportamento, como, né? Se ele não quer ficar muito, como você falou, se ele não quer ficar muito tempo trancado dentro do quarto. O isolamento já é um clique, já pode começar a prestar atenção. Sim, porque aí, assim, eu fico pensando, será que os pais, eles não perceberam o problema que esse menino, que esse adolescente estava passando? E o mais cruel que eu acho que eles viajaram e deixaram ele sozinho em casa. Puxa vida. Aí ele fez o quê? Ele aproveitou um momento que ele estava sozinho e dentro do quarto dele ele se enforcou. Quando os pais chegaram, 2 dias depois, chegou em casa e encontrou ele. Uau! Dentro do quarto, sentado no chão, encostado, automaticamente, acho que rompeu a corda ou o que ele... Sentado no chão com as pernas para cima e caiu por cima das pernas dele. Então... Que cena forte, né? Cena forte, entendeu? Aí eu acho assim que, para quem está assistindo a gente, né? Preste atenção no seu filho, né? Por favor. O seu filho criança, adolescente, até jovem, né? Preste atenção, fica vendo por que ele fica tanto tempo dentro de um quarto, né? Muito tempo no celular. Exatamente, porque a gente precisa ajudar, né? Às vezes, como você falou, a gente não tem conhecimento, a gente não sabe como ajudar. Mas se a gente perceber, né, sintomas, porque a gente conversa tanto sobre essas coisas que a gente acaba aprendendo alguma coisa. Sim. Né, Beatriz? A gente acaba aprendendo, então, vamos ajudar. Se você vê alguém que está meio triste, não quer muito sair, chega para perto, conversa com aquela pessoa, vê se ela está precisando de uma conversa, de um amigo, às vezes ela nem quer que você fale, ela só quer que você chegue perto dela para poder ela conversar, ela desabafar. Que é uma escuta, né? Exatamente. Mas, graças a Deus, hoje você tá, né? Você tá bem. Estou. Né? Tá tranquila, dá para ver que você tá bem, tá? Eu consigo ver que você tá bem. Que bom. Né? Mas aí hoje você trabalha, né? Como você falou, que você trabalha nessa área da pedagogia, né? Isso. Então, como isso ajudou você? Ajudou também, né? Essa área ajudou também você a... Então, quando eu comecei a passar mal, né? Ficar muito doente, porque assim, eu já era da área, eu trabalhava numa escola, depois fui demitida dessa escola, fui trabalhar em outra escola. E essa escola me ajudou muito, porque eu me envolvia com o trabalho e esquecia um pouco dessas minhas angústias. Mas tinha hora, como eu te falei, que isso ultrapassava e eu acabava passando mal dentro do próprio ambiente de trabalho. Mas hoje eu não estou trabalhando, eu fiz várias perícias, eu só volto bem para frente, eu estou de licença médica, né? Não estou trabalhando para que eu consiga me cuidar. O tratamento é muito
é muito desgastante, vamos dizer assim, e requer muita disciplina. Como que é o meu tratamento hoje? Eu tenho 2 psicólogos e tenho 2 psiquiatras. E eles trabalham em conjunto, eles se conhecem, eles trabalham em conjunto. Eu não sei se eu posso falar o nome da clínica a qual eu trabalho. Pode. Posso falar? Que cuida de mim, Sim. no caso. Existe um hospital dia aqui em Campos, chamado Hospital Dia Vila Verde Saúde Mental. Fica ali na Alberto Torres. Eu fui apresentada a essa clínica, a esse hospital, na verdade, pelo meu psicólogo. Ele falou, a minha pastora também já havia falado sobre isso, e o meu psicólogo deu maior apoio, preparou um laudo para mim, e ele me encaminhou para lá, com o laudo do psicólogo e o laudo do psiquiatra. Me encaminhou para o Vila Verde. Lá na Vila, eu fico todos os dias, de 8 às 5. Hoje eu fugi para poder vir para cá. Tá. Todos os dias, de 8 às 5. É uma internação parcial que a gente fala. E ali eu tenho café da manhã, tenho terapias, tenho terapia de grupo, tenho terapia individual, tenho aula de música, tenho dança, tenho atividade física, tenho arte-terapia, e trocentas coisas para poder a gente estar trabalhando a mente, né, e estudando. A gente estuda muito, porque a gente tem palestras, né, tem a terapia de grupo, mas também a gente tem palestras. Sim. Às vezes vão palestrantes de fora. Agora no Setembro Amarelo, nós tivemos, todas as semanas, nós tivemos palestrantes de fora. Então, a minha rotina dentro da clínica é essa. Eu vou para lá de manhã, tenho meu café da manhã, tenho as minhas terapias, tenho minha colação de manhã, por volta de 10h30, mais ou menos 10h40. Aí tenho meu almoço, e mais terapia, e mais grupo. E aí depois tem o café da tarde, e aí a gente vai embora. Eles dão também a medicação. Você pode estar fazendo esse tratamento particular ou por planos de saúde, alguns planos que eles aceitam lá. Graças a Deus aceito o meu. Graças a Deus aceito o meu. E aí eu tenho esse tratamento lá dentro. Né? Fora de lá, eu tenho outro médico, que foi o médico que me encaminhou. Tá. Eu não o abandonei. E tenho outro psicólogo também aqui fora, que eu faço as terapias lá e aqui fora com esses médicos também, né? Esses 2 profissionais também. Quando eu quero, por exemplo, que eu preciso de um laudo para o INSS, eu pego dos 4 profissionais. Porque eles trabalham em conjunto, vão medindo essas evoluções, as quedas, vão discutindo sobre a medicação, a melhor medicação, como que ela chegou no seu consultório, como ela chegou no meu, como está o dia a dia dela aí, e ela me ligou. Então eles ficam se comunicando para poder estar dando esse suporte para mim. Sim. E é importante deixar isso claro que eu tenho que ser muito fiel. A quem? A mim. Porque se eu baixo a guarda, como eu falei, eu retrocedo todo esse processo. E aí, esse conjunto de atividades, né, vamos dizer assim, tem me ajudado a chegar nessa estabilidade, nesse equilíbrio que eu estou tendo agora. Mas como a doença não tem cura, tem tratamento, o tratamento precisa ser bem claro, bem levado a sério, e eu não posso me auto-sabotar de forma alguma. Tanto que qualquer coisa. Hoje, por exemplo, eu estava com uma dúvida, aconteceu uma situação e aquilo me trouxe um pouco de angústia, mas não aquela angústia nível power, não. Foi um desconforto, vamos dizer assim. E aí eu procurei o meu psicólogo lá de dentro, e falei, eu preciso falar com você. Imediatamente ele falou assim, vou arrumar um tempinho pra gente. Aí eu fui lá, coloquei para ele deu as instruções, me fez umas perguntas, me colocou para pensar um pouquinho, entendeu? E aí eu já saí dali melhor. Por isso que é importante estar na clínica, porque mesmo se ele não estivesse lá, teriam outros psicólogos de plantão. Então a gente está bem assessorado.
Hoje eu estou pelo INSS, né? Estou nesse período de licença médica para que eu consiga fazer esse tratamento. A gente entende que não dá para ter uma rotina ainda, né? Neste momento ainda não dá para ter uma rotina dita normal de trabalho, de excesso de atividades na igreja. Na igreja eu fui regente de coro, já regi 100 e tantas vozes. A gente já fez cantata de Natal no Shopping da 28, já fez cantata de Natal no Shopping Boulevard. Então, era muita atividade. Sim. Hoje eu ainda não voltei a fazer essas coisas. Mas estou indo aos cultos, estou fazendo o meu tratamento, estou fazendo as minhas terapias. Hoje a minha vida é Bia cuidando da Bia, né? Para poder esse equilíbrio perdurar o máximo possível, por Sim. favor. Mas essa clínica que você vai chegar um tempo que você pode parar de frequentar ou não tem uma duração certa? Então, hoje o meu PTS, que é o plano de tratamento singular, né, ou individual, é dos 5 dias na semana. A gente vai entrar num período de desmame. Eu já estou lá há 1 ano e meio, indo todos os dias nesses 5 dias da semana. A gente vai entrar no período de desmame. Como acontece o período de desmame? Normal, igual a qualquer coisa. Hoje eu estou em 5, depois 4, 3, 2, 1. Deixo de ir, vou de 15 em 15 dias para poder estar fazendo essa manutenção, as consultas e tal. Confesso, morro de medo de chegar esse momento. Porque ainda não me sinto segura para isso. Mas eu já penso em diminuir um dia para que eu teste, entendeu? O dia que eu falto, por qualquer motivo, eu ainda fico desconfortável em casa. A cama ainda me atrai. E aí eu tenho que inventar um monte de coisas para poder eu não ficar naquela situação. Então eu evito faltar por causa disso, entendeu? Entendi. A cama é um negócio complicado pra gente. Como que pode, né, essa intimidade, essa atração, melhor, a palavra melhor, do depressivo com a cama, né? Com Uma a atração, cama. né? Você quer ficar ali, você quer ficar de pijama o dia todo. Esse final de semana com esse feriadão, que não teve clínica, gente, foi uma tortura. Porque você quer ficar ali o tempo todo. Aí você coloca um filme, você tenta se distrair a cabeça, aí nada é tão interessante, entendeu? Perde o interesse por tudo? Perde esse interesse. Sei. Aí falei com a minha filha ao telefone, ela deu o nome de uma série, aí eu me interessei um pouquinho pela série, aí comecei a assistir uns episódios, mas depois você perde paciência, não tem? Sei. É uma coisa da própria ansiedade mesmo, tipo assim, ai, que chato, eu quero deitar. Aí coloca um sonzinho, é um rito, né? Você coloca um sonzinho bem baixinho, fecha tudo, e é uma delícia. Ai, meu Deus. Os depressivos aí vão entender o que eu tô falando. É uma delícia. Mas a gente tem que lutar contra isso, entendeu? Porque não pode ficar assim. Não pode, porque a tendência é você ir se afundando. Quanto mais fica, mais vontade tem de ficar. Exatamente. Como tivesse regredido tudo. Exatamente. Aí o que você faz? Levanta e inventa alguma coisa para fazer. Vai tomar um banho, vai fazer uma pipoca, vai inventar uma coisa para fazer. Tem que ocupar a mente de outra maneira. Não pode ficar vazio. Não pode. Exatamente. Não pode. E um depressivo, ele não é qualquer filme ou qualquer série que ele pode assistir. Tem coisa que deixa a gente mais para baixo. Porque, por exemplo, tem alguns gêneros, né? Eu acho assim, um filme de terror, de suspense, aquilo causa uma ansiedade muito grande, porque que a gente fica... Você fica tensa. Na tensão vem uma ansiedade, o que vai acontecer? Acho que é mais complicado para pessoas depressivas esse tipo de gênero. Né? Eu acho que não é legal, não. Não, eu acho que é melhor assistir uma comédia, uma aventura, né? Isso. Pra poder... Alguma coisa que te descontraia, que dê risada. Exatamente. Algum filme investigativo, que aí você fica assim, será? Não sei o quê. Fica tentando desvendar. Isso, que aí você viaja naquilo dali e tá ocupando a mente com aquele negócio legal. Entendeu? Entendi. Assim... Como o pastor Marcão já veio aqui, a gente já conversou sobre depressão, acho que você já até assistiu, né?
ele também passou por isso, né? Por esse problema, mas eu acho que o dele foi bem tranquilo, né? Porque o seu você foi muito mais a fundo infelizmente. né? No problema, mas aí a gente estava falando sobre a relação de depressão e a igreja. Porque há alguns anos atrás, dentro da igreja, não se falava desse tipo de assunto, né? Porque era, vamos dizer, esse assunto proibido. Porque se falava que a depressão é uma doença, não é isso? E dentro da igreja falava que depressão era obra maligna. Isso, espiritualizava uma doença. Ora, expulsa que a pessoa vai melhorar. Isso aí. Aí hoje, né, com todos esses problemas que você já passou, né, como você acha que as igrejas estão encarando o assunto depressão? É uma boa pergunta. Eu acho que o mito já está sendo, né, literalmente desmitificado. Por quê? Como a gente falou no início, espírito, alma e corpo. Existem coisas, por exemplo, quando você está com uma doença grave. A ciência hoje, né, os médicos hoje já falam assim, quando eles veem que a coisa tá puxada mesmo, eles falam assim, você tem uma religião? Eles já se rendem. Exatamente. Você crê em alguma coisa? Então você se apega na sua fé. Eles já entendem isso. Em contrapartida, eu já vejo, pelo menos é a experiência da comunidade onde eu faço parte, né? A minha igreja, graças a Deus, ela já consegue ter essa abertura de orar por mim, interceder por mim, mas me mandar ao médico. E aí é aquela coisa, eu preciso ter fé para ser curada de um monte de situações físicas, mas eu também preciso ter fé para ser curada das questões emocionais. Na hora das questões físicas, não tem problema nenhum a gente ir ao médico. Na hora das questões emocionais vai ter problema por quê? Né? E aí, o que acontece? Eu penso assim, hoje as igrejas estão vendo o tamanho do adoecimento. Existem pastores doentes, grandes líderes doentes, né? Os padres também, os testemunhos que eles têm dado, que têm se recolhido, o padre Fábio de Mello, o Marcelo Rossi também teve, né? Alguns pastores como aquele que eu acho legal pra caramba, que a gente dá risada com ele, o Cláudio Duarte, também teve. Ana Paula Valadão falou esses dias também. E isso, infelizmente, é uma doença, como a gente falou lá atrás. Não escolhe ninguém. Todo mundo está suscetível a isso, né? Sujeito a isso. Então, eu acho que a igreja, aquela que ainda não mudou esse pensamento, que continua com essa ideia de que tudo é culpa do diabo, eu acredito que existe poder no nome de Jesus, sim. Mas eu acredito que Jesus também, Deus dá sabedoria ao homem para que a gente tenha uma vida de qualidade, né? E eu gosto de citar que isso não é uma coisa de hoje, né? Moisés teve os tempos de crise dele, né? Quando ele teve o conflito dele lá no Egito, que descobriu sua raça, sua etnia, ele ficou nervoso, ficou agitado, perdeu a cabeça, né? E ao invés dele querer se suicidar, ele foi lá e matou, né? Perdeu a cabeça, fugiu, ficou altamente depressivo. E só depois de um tempo, depois que já estava consolidado, já havia virado um pastor, graças a Deus ele achou um Jétro na vida dele. E aí ele volta para o Egito, mas ainda volta um pouco tímido, pedindo ajuda do irmão. Então isso tudo já mostra os adoecimentos emocionais, né? Eu gosto também de Jonas, que estava em crise. Deus mandou ele fazer uma coisa que para ele era muito difícil. Então ele quis fugir. O quarto escuro dele foi o porão do navio. Né? Cada um tem seus problemas. Elias também precisou se esconder na caverna. Então a igreja precisa olhar com misericórdia essas pessoas, mas também dá uma olhadinha que na Bíblia também vai aparecer alguns personagens bíblicos que também passaram por situações como essa. E nós não somos melhores do que eles para poder não passar
né? Por isso. Exatamente. Olha, a conversa foi muito boa. Gostei Falei muito. demais, né? Aqui, é ótimo. É uma conversa que, quanto mais a gente fala, né? Porque assim, eu tô aqui te escutando, mas eu tô aprendendo muito, né? E foi muito bom estar aqui com você. Eu estava na expectativa para poder. Você tá aqui para a gente conversar, né? Porque eu acho assim, que para um depressivo, quanto mais ele fala, é melhor, né? É ótimo, porque quando a gente fala, a primeira pessoa que escuta é a gente mesmo, né? Exatamente. Então é bom a gente botar para fora, né? Eu acho que por isso que eu falo demais aqui. Eu falo muito, o céu também. Eu falo. Então, assim, para você que está assistindo, que está passando pelo mesmo problema da Beatriz, né? Você está com problemas de depressão, de ansiedade, de pânico, né? Assista e reflita tudo que ela falou e vai aqui nos comentários, né, Beatriz? E coloca a sua dúvida, conta, assim, bem resumidamente, o problema que você está passando, o problema que você já passou, que eu passo tudo para você, eu te conto, ó, tal pessoa fez tal comentário, Beatriz vai ficar... Vou ter um prazer de responder, Exatamente. de estar compartilhando através da vivência, vai ser muito legal. Ela vai te responder, pode colocar suas perguntas, as suas dúvidas, que eu vou passar para ela, né, para poder ela estar tirando. Às vezes, tem pessoas que têm dúvidas, ela não tem o problema, mas ela, às vezes tem alguém da família que tem, né? Isso. Tem um amigo próximo que ela quer ajudar, mas ela não sabe como. Então coloca aqui nos comentários, eu passo para a Beatriz e com certeza ela vai te ajudar, né? Com certeza. A gente vai ajudar. E Beatriz, muito obrigada pela sua presença, gostei muito, né, do nosso papo. Gente, deixa eu falar para vocês, Beatriz, ela vai voltar. Voltar, Beatriz? Vou. Vai. Gente, ela mandou um WhatsApp para mim, me dando várias sugestões de assunto que a gente está aqui. Eu escolhi esse, mas tem outros. Tem. Dado lá. Ela vai voltar, porque agora no mês de dezembro a gente vai fazer um especial. O mês inteiro a gente vai conversar só com mulheres. Mulheres que trabalham fora, mulheres que têm dupla jornada, trabalham fora, trabalham em casa, né? Porque ela tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, dos maridos, né? E mulher que é guerreira, que cuida sozinha dos filhos, né? Que ela é independente, ela não tem, ou ela é viúva, ou ela, né, se separou, mas ela continuou na batalha criando os filhos sozinha. Então eu quero conversar com essas mulheres valentes, né? Mulheres empreendedoras, né? Legal. Então a gente vai estar no mês de dezembro todos os vídeos que vão sair no canal vão ser só com essas mulheres, né? Vai ser fantástico. Vai ser muito bom. A gente vai começar as gravações agora em novembro com essas mulheres. E Beatriz, você vai vir, que você vai fazer parte de uma dessas mulheres. Com o maior prazer. Né? Aí a gente vai tratar sobre um outro assunto também, que vai ser bom, que vai, né? Muitas pessoas vão aprender, né? Com tudo isso que as mulheres vão falar, e principalmente com o que você vai falar, porque você tem bastante experiência em algumas coisas, né? Então, Beatriz, muito obrigada. Dê suas considerações finais, você, né? O que você quer falar para poder você se despedir da gente. Eu quero primeiro agradecer a confiança, o convite. Sim. É muito bom falar sobre experiências que a gente viveu e que a gente está superando, né? Sim. Eu digo que eu gosto de dizer que essa fase da estabilidade é a melhor fase da minha vida e ao mesmo tempo aquela que eu tenho que ter mais cuidado. Mas a você que está em casa, eu quero pedir, por favor, se você perceber qualquer movimentação diferente, né? Você falou com relação às crianças, fiquem de olho. Eu, como pedagoga, também percebo algumas coisas na escola. Quando eu percebo, eu sempre falo para os pais, fiquem de olho nos seus filhos. E se isso é um comportamento seu, não ignore, procure ajuda. Se você é um familiar, fique de olho também. Tente de uma forma ou de outra colaborar, que a família pode ajudar muito. E principalmente aceite, né? Aceite o adoecimento para que o tratamento tenha efeito, né? Eu acho que é mais ou menos essa mensagem que a gente quer deixar para poder as pessoas refletirem e ter uma vida de qualidade. Exatamente. Deixa eu só fazer uma observação. Não sei, aqui tem um pessoal aqui por trás das câmeras, né, Beatriz? Eu não sei se eles perceberam. O jeitinho que ela fala é o jeitinho de professora falando na sala de aula. Porque eu falo alto, eu falo muito rápido e eu fico aqui, mas ela fica ali.
Então. Aí é tão bom, mesmo falando, a gente tá na sala de aula da professora. Obrigada. Ela tem o jeito, né? Toda calma, toda. E eu falo alto demais. Né? Eu sou meio espaventada para falar. Mas, ó, adorei a sua presença. Gente, olha, siga a Beatriz nas suas redes sociais, Bia Barros, não é isso? Isso, Bia Instagram Barros. dela. A gente vai colocar aqui na tela, né? O Instagram da Bia, o Facebook, você também tem o Facebook, Também né? tenho. O Facebook dela, se você quiser dar uma olhadinha lá. Ela de vez em quando faz algumas lives, né? Beatriz? Isso, eu fiz uma live com meu psicólogo. Isso, com psicólogos. São lives muito boas que orientam a gente, né? Nesse assunto. E siga a gente também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Gente, se você está vendo esse vídeo, se inscreva no canal. Isso. Entendeu? Não só visualize, né, Beatriz? É Mas claro. se inscreva também. Vai lá, assiste, se inscreve e ative o sininho. Porque toda sexta-feira, às 19 horas, sai vídeo lá. Então, quando sair, você vai receber, né, a notificação. Isso, que tem vídeo novo lá. E vai ter sempre vídeos assim, informativos, vídeos que você vai aprender, né? Que vai edificar a gente. Sim. Né? Então, não se esquece, pessoal, se inscreva no canal, tá bom? Então, Bia, muito obrigada. Obrigada. Vamos ficar por aqui. Fui. Beijo. Valeu, gente. Tchau, tchau.